Bom dia! Hoje nós vamos ver na aula de matemática as operações com números fracionários. Então, primeiro nós vamos ver a adição de fração. Como é que a gente faz a adição de fração? Quando eu vou fazer a adição das frações, o que eu faço primeiro? Eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. 3 mais 2 é igual a 5. Então, aqui eu tenho a resposta, é 5 quintos. Então, aqui nós chamamos, numerador e aqui denominador. Quando a fração tem os denominadores iguais, Repete o denominador e soma os numeradores. Do mesmo jeito aqui eu tenho 7 quartos mais 3 quartos. Repete o denominador, que é o 4, e soma os numeradores. 7 mais 3, 10. Pronto. Aqui eu somei os numeradores e repeti o denominador. Isso na adição. Na subtração também, quando os denominadores são iguais, também é da mesma maneira, só que nós vamos subtração diminuir, Então vamos lá, a gente vai repetir o denominador e subtrair, É igual a 1. Agora, do mesmo jeito aqui, eu tenho 8 quintos menos 3 quintos. Então, aqui também eu vou repetir o denominador e subtrair os numeradores. 8 menos 3 é igual a 5. Então, a resposta é 5 quintos. Já na multiplicação das frações, nós vamos fazer dessa maneira. Então, eu vou multiplicar os numeradores e os denominadores. O numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, aqui, 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, na multiplicação, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui eu tenho outro exemplo, 6 terços vezes 2 quartos. Então, multiplico 3 vezes 4 é igual a 12 e 6 vezes 2 também é igual a 12. Aqui também eu tenho mais outro exemplo. 2 sextos vezes 3 meios. 6 vezes 2 é igual a 12. 2 vezes 3 é igual a 6. Do mesmo jeito aqui também. 7 meios vezes 5 terços. Aí, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de multiplicação de fração. Agora nós vamos ver os exemplos de divisão de fração. Na divisão de fração é um pouco mais complicado. Por quê? Porque nós vamos fazer a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, como é que primeiro a gente faz? Nós repetimos a primeira fração, que é 3 meios, troco o sinal, em vez de divisão eu vou colocar o quê? Multiplicação. Depois, já a segunda fração eu vou inverter. Em vez de ser, aqui eu tenho 5 oitavos, quando eu for resolver aqui eu vou colocar 8 quintos. Eu vou inverter os números. 8 vai ficar aqui em cima no numerador e o 5 vai ficar no denominador.
e depois nós vamos multiplicar, né? 8 vezes 3 é igual a 24. E 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto. Aqui eu já resolvi a divisão. Do mesmo jeito eu vou fazer nesse outro exemplo. Repete a primeira fração, que é 8 quintos. Troca o sinal, em vez de divisão, eu vou colocar multiplicação. E eu vou invertir a segunda fração, né? Aqui eu tenho 4 meios, então quando eu vou trocar os números, vai ficar o quê? 2 quartos. Aí, aqui eu vou multiplicar. 8 vezes 2 dá igual a 16. E 5 vezes 4 igual a 20. Aqui nós temos mais outro exemplo de divisão, né? 2 quintos dividido por 5 terços. Repito a primeira fração, troco o sinal, em vez de divisão, multiplicação, e vou invertir a segunda. Aqui eu tenho 5 terços, então aqui vai ficar 3 quintos. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 3 dá igual a 6. E 5 vezes 5 é igual a 25. Pronto, né? Aqui eu tenho 4 quintos dividido por 6 terços. Então, eu vou fazer a primeira coisa, eu vou repetir a primeira fração. Vou trocar, em vez de ser divisão, eu vou colocar o que? Multiplicação. E vou invertir, né, os números da segunda fração. Aqui eu tenho 6 terços. Quando eu vou invertir, né, trocar os números, eu coloco o 3 no numerador e o 6 no denominador. Então, vai ficar 3 sextos. Aí, agora nós vamos fazer a multiplicação, ó. 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, essa fração aqui, eu posso simplificar ela? Não. Por quê? Porque o 12 aqui, eu posso dividir ele por 2. Mas já o 30, eu não posso dividir o 30 por 2. Por quê? Porque não vai dar uma divisão exata. Então, o 30 aqui eu só poderia dividir ele por 5. Então, essa fração aqui, ela não precisa ser simplificada, certo? Porque os números, o número que eu vou dividir no numerador não é o mesmo que eu vou dividir no denominador. Então, o resultado é esse aqui, né? 12, 30 avos. Então, essa fração aqui eu não precisa simplificar. Aqui nós resolvemos a multiplicação e a divisão. Agora, vocês vão aprender como é que eu posso simplificar o resultado da multiplicação e da divisão. Se puder, né? Se for necessário, para que a fração fique irredutível, né? Então, aqui o resultado deu 2 décimos. Como é que eu vou fazer essa simplificação? Quando eu vou simplificar, eu vou ter que dividir o resultado. Então, quando eu for dividir, eu vou ter que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, certo? Então, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 10. O 12, eu posso dividir ele por 2, né? Por quê? Porque 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, o resultado é 6. O 10 também eu posso dividir por 2, né?
O 10 também eu posso dividir por 2, que o resultado é igual a quanto? A 5. Então, aqui eu posso simplificar essa fração, porque eu vou dividir o 12 por 2 e o 10 também eu vou dividir por 2. Ó, 12 dividido por 2 é igual a 6 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui eu fiz a simplificação das frações. Isso não quer dizer que o resultado é esse não, viu? O resultado continua sendo 12 décimos, mas só que a gente quis o quê? Simplificar a fração. Aqui também eu posso simplificar, né? Por quê? Porque eu tenho 12 avos. Então, o número que eu dividi o numerador, também eu vou dividir o denominador. Então, 12 dividido por 2 dá igual a 6. 12 dividido por 2 também dá igual a 6. Então, eu simplifiquei, ficou o quê? 6 sextos. Nessa outra fração aqui, que deu 6 12avos, também eu posso simplificar. 12 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá igual a 3. 12 dividido por 2 dá igual a 6. Então, eu tenho aqui 3 sextos. Agora, vamos ver se nós podemos simplificar essa fração aqui, olha. Aqui eu tenho 35 sextos. O 35 eu posso dividir por 5, mas o 6, eu não posso dividir o 6 por 5. Então, essa fração aqui eu não posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho que, o número que eu dividi o numerador, eu tenho que dividir o denominador, para que a fração dê o resultado exato, né? Para que seja uma divisão exata. Então, essa fração aqui não precisa simplificar. Agora, aqui na divisão, também nós podemos simplificar, né, essas frações. 24 décimos, 24 décimos. Então, o 24 eu posso dividir por 2. E o 10 também eu posso dividir por 2. Ó, 24 dividido por 2 dá 12, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, a fração que nós simplificamos, o resultado é esse, né? 12 quintos. Aqui nessa outra fração, também eu posso simplificar. Por quê? Porque o 16 aqui, eu posso dividir ele por 4. E o 20 também eu posso dividir por 4. 16 dividido por 4 dá igual a 4, né? E 20 dividido por 4 dá igual a 5. Então, o resultado é esse, ó, 4 quintos. Aqui, nessa outra fração, eu não vou poder simplificar. Por quê? Porque aqui eu tenho 6 no numerador e 25 no denominador. Então, o 6 eu posso dividir ele por 2 e por 3, né? Já o 25 não, eu só posso dividir ele por 5. Então, não pode dividir os números diferente, o numerador do denominador. Então, aqui eu não preciso simplificar a fração. O resultado vai ser somente esse. Então, e essa fração não precisa ser simplificada. Então, eu espero que vocês estudem, né, resolvam as atividades que tem do livro, que é justamente sobre o que eu expliquei aqui, né? E estudem e façam as atividades e bom dia!